Olá, alunos do nono ano! Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, que foi a Revolução Russa de 1917. Bom, a Revolução Russa é a primeira revolução socialista da história. Então, nós vamos começar essa aula nos perguntando, né, tentando entender o que é socialismo, certo? Socialismo, bom, tem vários tipos de socialismo, hein? Antes de ter o socialismo científico do Marx e Engels, haviam os socialistas utópicos, que falavam em melhorias para os trabalhadores, né? Redução de jornada de trabalho, creche, educação pública e gratuita, mas não chegaram a formular uma teoria com embasamento aí científico como a do Marx. O grande marco do socialismo científico, também chamado de marxismo, foi o lançamento do Manifesto Comunista em 1948, tá certo? Manifesto esse, então, escrito aí por Marx e Engels. O que é o socialismo científico, né? É uma doutrina em que se coloca que sempre houve a exploração dos mais fracos pelos mais fortes. Então, no Manifesto Comunista mesmo, Marx cita a exploração dos plebeus pelos patrícios no Império Romano, na Idade Média do servo pelo senhor feudal, né? E o capitalismo, que surgiu aí com o fim do feudalismo na Europa, vai potencializar essa exploração através da burguesia, né? O surgimento da burguesia, camada aí dos comerciantes, banqueiros, donos de oficinas de manufaturas, que também aí encampou a burguesia industrial, né, os donos das fábricas e indústrias. Então, o capitalismo potencializou essa exploração, criando o proletariado, né, que o maior representante são os operários das fábricas, mas você também pode chamar de proletariado aí os trabalhadores urbanos, de uma forma geral, são os que não possuem os meios de produção. O que são meios de produção, né? A matéria-prima, o material para fazer o produto, as máquinas ou as ferramentas e o capital, que é o dinheiro, né? Então, esse proletariado, não tendo esses meios de produção, ele passa a vender a sua mão de obra no mercado de trabalho em condições desfavoráveis. Bom, por que condições desfavoráveis? Porque há muitos desempregados, né? E aí o capitalista, o dono da fábrica, o dono do comércio, paga aquilo que ele quer, né? Então são baixos salários. Normalmente os trabalhadores ajudam a produzir uma riqueza da qual eles não são donos nem da metade. Por exemplo, pegando o exemplo de hoje, quem trabalha numa fábrica metalúrgica, numa fábrica de produção de peças para automóveis, né? Muitas vezes não tem nenhum automóvel, né? Ele ajuda a, vamos supor aí, fabricar 50 automóveis por mês. E muitas vezes ele não tem nenhum para ele, né? Então, aí nós vamos vendo que esse trabalhador ele produz a mais-valia. O que é isso? É o lucro líquido, né, do burguês. A mais-valia é justamente aquele lucro que o burguês tem, tirando-se todas as despesas que ele tem que arcar, né, inclusive o salário do empregado, né, os impostos, tudo que ele tem. Então, a burguesia ela vai explorando o operariado, aliás, os proletários, né? De um tal jeito que isso vai causando uma revolta nos proletários, né? Quer dizer, a burguesia ela vai se tornando aí a dona dos meios de produção e vai potencializando seus lucros e criando condições de vida impraticáveis aí para o proletariado. É isso que Marx diz. Marx, então, propõe que os proletariados se unam, né? Ele termina o livro convidando os proletários do mundo a se unirem, né? E tomarem o poder. E ao tomar o poder, instituiriam um governo socialista. O que é o governo socialista? É o governo em que o Estado tem a posse das terras, fábricas, propriedades, e ele, vamos supor, empresta isso à população, né, aos trabalhadores.
Essa é a estatização da economia, certo? Então, tudo é do Estado. O fim da propriedade privada e das classes sociais. Não haveriam mais propriedades particulares, né? Como fábricas, bancos, e nem classes sociais, o mais rico, a classe média, o pobre, não. Seria uma sociedade igualitária, onde os dividendos da produção, né? O lucro conseguido com a venda de produtos agrícolas, produtos industriais, seria dividido igualmente entre todos. Né? Aliás, nem esse lucro não existiria, vamos supor assim, né? Ou não é mais a mesma lógica do capitalismo, certo? Mas seria tudo dividido igual para todos. Bom, a última etapa da Revolução Socialista é o comunismo, em que não existe mais Estado, a sociedade se autogoverna e continua sendo aí sem classes sociais e uma sociedade igualitária. Bom, Marx não pensou na Rússia como o primeiro país a ter revolução socialista, né? Marx tinha como modelo a Inglaterra, que era bastante industrializada, que tinha uma burguesia poderosa, porque essa burguesia poderosa que levou o proletariado, né, no livro dele, a se organizar e tomar o poder, né? No entanto, ocorreu em um país extremamente agrário e atrasado economicamente, que mal tinha uma burguesia, né? E se tinha, também não era aquela burguesia fortalecida, que tinha desenvolvido bastante a Rússia, não. Então, o que levou o Império Russo a ter essa primeira revolução socialista, né? Primeira coisa, a situação de atraso econômico na Rússia. A Rússia era um país agrário, não tinha indústrias quase. As indústrias que tinham dependiam de capitais externos, franceses e de outros países. Então, a Rússia tinha poucas indústrias, certo? A maioria da população vivia no campo, sujeita ainda a taxas feudais, né? Então, havia uma enorme desigualdade social, camponeses à beira da fome, trabalhadores urbanos sendo muito explorados, especialmente os das fábricas, que estavam sujeitos a longas jornadas de trabalho e baixos salários. Era aquela situação da primeira revolução industrial na Inglaterra. Não tinham direitos trabalhistas algum. Politicamente, a Rússia tinha um governo absolutista. Se você se recorda, o rei absolutista, monarquia absolutista, é o rei que tem todos os poderes em suas mãos, de fazer leis, de executar as leis e de punir os infratores, os seus opositores. Esse governo era liderado pelo czar, né? Palavra que vem de César, que é lá do Império Romano, né? O imperador com poderes divinos, né? E esse imperador realmente era visto aí como tendo ainda um poder divino, poder teocrático, né? Cracia poder, teo Deus, então poder divino, então esse poder não podia ser contestado. Só que esse czar explorava bastante a sua população, né? Criava altos impostos, reprimia qualquer oposição, perseguia os inimigos. Então não havia liberdade política na Rússia, né? E a população ia ficando cada vez mais descontente com essa situação de desigualdade social e exclusão. Bom, aí justamente nós temos aí algumas questões que dão início ao processo revolucionário, né? No início do século XX, por exemplo, surgiram várias correntes revolucionárias, como os populistas, que achavam que cabia aos camponeses fazerem rebeliões para a derrubada do czar. O Partido Social Operário Social-Democrata Russo discordava dessa tendência e achava que tinha que ter aí uma liderança da camada trabalhadora urbana das cidades com a adesão dos camponeses, certo? Mas esse partido ele se dividiu desde cedo em duas tendências. Os bolcheviques, que eram a maioria, liderados por Lenin, olha a foto do Lenin aí do lado, né? Defendiam aí que o partido fosse formado por militantes disciplinados, preparados para ser a vanguarda da luta revolucionária que implantaria o socialismo na Rússia, né? Então, era a revolução socialista, os trabalhadores pegando em armas, tomando poder,
tirando tudo que a burguesia, a nobreza, o clero russo, a igreja russa, né, que era a igreja cristã ortodoxa grega, que inclusive justificava o poder do imperador, dizendo que vinha de Deus, né, essa igreja. E os bolcheviques estatizariam a economia, né, implantariam esse socialismo nos moldes marxistas. Já uma minoria do Partido Social Democrata Russo, né, os mencheviques, tá, que quer dizer minoria, liderados por Martov, eles defendiam que diferentes tipos de militantes integrassem o partido, nem que fossem só simpatizantes, e que houvesse alianças com a burguesia para desenvolver plenamente o capitalismo na Rússia antes de implantar o socialismo. Então seria uma solução assim, esperar dos patrões, né, dos burgueses aí, que eles fizessem concessões aos trabalhadores, né? Bom, em 1905 houve uma grande revolta na Rússia, né, uma grande manifestação. E isso ocorreu porque entre 1904 e 1905 a Rússia disputou com o Japão a posse de uma região da China. Bom, detalhe, né? Ninguém perguntou para a China se ela queria dar esta região para qualquer um desses países, né? Mas era a Manchúria aí, que era rica em minérios, hoje pertence à China mesmo, tá? Bom, os russos perderam e o czar, para segurar essa guerra, né, ele aumentou os impostos, né, para custear tudo isso. Isso gerou uma insatisfação enorme, né, por causa da alta do custo de vida, né, para a população, porque essa população ela já estava à beira da fome e agora estava pior ainda. Então a população fez uma manifestação pacífica em frente ao Palácio Imperial e entregou o seguinte manifesto ao imperador, né, ao czar. Dizia assim: Majestade, nós trabalhadores e habitantes de São Petersburgo, na época uma das principais cidades da Rússia, nossas mulheres, nossos filhos e parentes velhos desamparados, vimos a vossa presença, Majestade, buscar verdade, justiça e proteção. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos, estamos à beira da morte. Paramos o trabalho e dissemos aos nossos patrões que não recomeçaremos enquanto não aceitarem nossas reivindicações. Não pedimos muito. A redução da jornada de trabalho para 8 horas, então você veja que era superior a isso, né? Era de 12, 14 e 16 horas. O estabelecimento de um salário mínimo, o que significa que o que eles ganhavam não dava nem para pagar as suas contas, né? Comer. E a abolição do trabalho extraordinário, né? A tal da hora extra sem receber, tá? Como acontecia aí com esta população. Essas coisas, majestade, trouxeram-nos diante de nosso palácio. Não recuai ajuda ao vosso povo. Destruiu o muro que se levanta entre vós e vosso povo, né? Tem um S a mais ali. Então, olha só, essa população está dizendo que o czar se afasta do povo, né? Se afasta aí das reivindicações populares. No entanto, o czar nem deu ouvidos a essas reivindicações e mandou que o seu exército atirasse contra os manifestantes. Isso resultou num grande saldo de mortos e ficou conhecido como Domingo Sangrento. Novas greves se seguiram na Rússia e houve a formação dos sovietes. Sovietes é uma coisa muito importante nessa revolução. São conselhos de representantes do povo. São trabalhadores eleitos em seus locais de trabalho. Tinha sovietes de camponeses, operários e soldados. E esses sovietes, eles escutavam o povo, eram órgãos democráticos, né? E traçavam, né, não apenas as reivindicações, mas as estratégias de luta, panfletos, jornais, ainda que clandestinos, greves e manifestações, certo? Os sovietes vão ser protagonistas da Revolução Russa quando os bolcheviques chegam ao poder. A gente vai falar disso. Aqui uma foto do Domingo Sangrento, né? A gente vê várias pessoas aí feridas, mortas em frente ao palácio, as tropas do czar aí do outro lado, né? Então, quer dizer, realmente o czar não estava nem aí de ouvir as reivindicações populares, né? E tudo se agravou
quando a Rússia participou da Primeira Guerra Mundial, né? As insatisfações eram enormes com o regime do czar, né? O czarismo. Ele havia criado um parlamento, a Duma, em 1906, mas esse parlamento ameaçava limitar os poderes do czar, né, criar leis, uma constituição, um conjunto de leis para a Rússia, e por isso ele dissolveu o órgão já em 1907. Aí, a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, se você se recordar, ela participou junto com a França e a Inglaterra, né, a Tríplice Entente, gera enormes perdas humanas. A Rússia, em 3 anos, perdeu de 3 a 5 milhões de homens, tá? E nem sempre era pela escassez de soldados, muitas vezes é porque esses soldados não tinham condições mínimas, como fuzis, botas, morriam de frio, morriam congelados, né, cobertores, não tinham treinamento adequado, as armas eram obsoletas, eram antigas, né, não podiam com as armas modernas aí dos alemães, tá certo? Então, enormes perdas humanas. E crise de carestia, né, de abastecimento na Rússia, tirando tantos camponeses para ir para a guerra, a produção diminui, os preços aumentam, a fome e a miséria tomam conta do país. Ondas de protestos, saques a armazéns, a mercados, se alastram pelo país e acabam resultando na queda de Nicolau II. Inclusive, uma dessas ondas de protestos foi a do encouraçado Potemkin, né? Os marinheiros se revoltaram a bordo desse navio, como mostra-se acima. Foi feito um filme sobre isso, o encouraçado Potemkin, que fez grande sucesso na época. E os marinheiros então pediam, né, melhores salários, redução de jornada, melhores condições de vida mesmo, né? Então, exemplo de uma das manifestações que se espalhavam pela Rússia aí nesse momento, antes da Revolução acontecer. Então, em fevereiro de 1917, quem chega ao poder são os mencheviques, tá certo? Aquela minoria do Partido Social Democrata Russo, liderados por Alexander Kerensky. Eles adotam medidas democráticas, criam parlamento, eleições para a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é a que faz a Constituição, o conjunto de leis de um país, tá certo? Permite que exilados voltem para a Rússia, dão liberdade de expressão. No entanto, o grande erro, a manutenção da Rússia na Primeira Guerra Mundial, né? Sendo que a Rússia não podia mais arcar com essas despesas, com essas perdas humanas. Então, manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial foi o combustível para a Revolução se aprofundar e os bolcheviques chegaram ao poder, né? Os bolcheviques liderados por Lenin, tá certo? Lenin que conseguiu voltar do exílio, ele lançou as teses de abril, né? O que ele defendia, o Lenin, né? Ele defendia aí paz, terra e pão. O que é isso? Paz, retirar a Rússia da Primeira Guerra, né? Terra, fazer a reforma agrária. O que é a reforma agrária? É a redistribuição de terras, né, para a população, para os camponeses, para quem quiser ir plantar, para quem quiser ir viver do trabalho na terra, né? E isso significa tirar as terras dos nobres, certo? Lenin também defendia a implantação do socialismo. Para ele era o único jeito de acabar com a fome na Rússia e dar o pão para todos. O outro lema dele era todo o poder aos sovietes. Já que os sovietes eram órgãos democráticos de participação popular, então ele defendia um governo em que os sovietes ajudassem a controlar toda essa economia da Rússia, né? a organizar, enfim, toda a sociedade. Então, por isso, todo o poder aos sovietes. Em outubro de 1917, os bolcheviques, liderados por Lenin, chegam ao poder. E estava o Trotsky também, que está na foto aí do lado, certo? Eles tomam a sede do governo, Lenin se torna uma espécie de primeiro-ministro, né, o líder do Conselho dos Comissários do Povo, e implanta-se o governo socialista de fato.
Nobres e o clero, a Igreja Cristã Ortodoxa, têm as suas terras, bens tomados, a burguesia tem as suas fábricas, comércios aí fechados e tomados, promove-se a reforma agrária, né, que a gente já explicou, há um programa de alfabetização com escolas públicas gratuitas, aulas para os camponeses, a economia é estatizada, o Estado passa a ter a posse de tudo, o Estado então emprestava aí aos trabalhadores, e esses trabalhadores tinham essa direção dos sovietes. Os sovietes é que dirigiam as fábricas, bancos, a produção agrícola. Então, nesse primeiro momento, teve essa ampla participação democrática aí, né, dos sovietes. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial através do Tratado de Brest-Litovsk. Ela cedia terras à Alemanha, como a Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia, parte da Polônia, tá? Para poder sair, né, de boa aí da Primeira Guerra Mundial sem a Alemanha atacar, né? Mas o que aconteceu é que o Lenin teve oposições, né? Então aquela parte da nobreza, da burguesia, do clero aí que se opunham à Revolução Russa, o que eles vão fazer? Eles vão criar um exército para acabar com esse governo socialista, tá? Que era o Exército Branco. Esse Exército Branco tinha o apoio de potências capitalistas, né, como a Inglaterra, a França, tá? Por quê? Porque os países capitalistas queriam acabar com o socialismo, né? Se o socialismo se espalhasse pela Europa, imagina o que ia acontecer com a burguesia. Ia perder tudo o que tinha, ia perder também o seu poder, né? E o Exército Vermelho era o exército aí dos socialistas. Bom, para salvar a revolução, Lenin adotou o comunismo de guerra, pelo qual o governo confiscava toda a produção dos camponeses. Isso gerou muito descontentamento, gerou fome, né? Fora que eles eram convocados obrigatoriamente para lutar no Exército Vermelho, tá? Congela preços e salários, mas também censura a imprensa e a liberdade de expressão. Quer dizer, um embrião de uma ditadura isso, né? Quase uma ditadura, certo? Bom, em 1921, a guerra termina com a vitória do Exército Vermelho. E para recuperar o país, Lenin adotou a NEP, a nova política econômica. Um plano que era misturar um pouco de capitalismo com socialismo. A iniciativa privada poderia existir na agricultura, os camponeses vendendo seu excedente, né, em troca de dinheiro. No comércio e na pequena indústria. Pequena indústria aí são as de bens de consumo não duráveis, tá? Roupas, sapatos, por exemplo. São medidas capitalistas, né? E o Estado controlaria o resto, os bancos, o sistema financeiro, né? As grandes indústrias. Então, o Lenin ele dizia que era preciso dar um passo atrás, né? Ou seja, recuperar a economia russa para dar dois adiante, né? Para que justamente se pudesse aí avançar na implantação do socialismo. Em 1922, a Rússia, que já tinha mais terras aí, né, não apenas as repúblicas bálticas, mas também o território que hoje é o Kurdistão, né, e aqueles países muçulmanos, ela se torna aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sigla URSS, tá? Então era a União Soviética. Soviética que vem de sovietes, né? A gente vê acima o Stalin, né? Por que tá aí a foto do Stalin, né? E ele sendo ovacionado aí pelo povo, né? Justamente porque quem vai suceder o Lenin, e o Lenin morreu cedo, morreu em 1924 já, foi o Stalin, tá? Com a morte do Lenin, o Trotsky e o Stalin disputaram o poder. O Trotsky perdeu, né? O que ele defendia? A internacionalização da revolução. Ele dizia que era preciso levar a revolução para outros países europeus, né, e do mundo, porque senão os países capitalistas certamente iriam querer esmagar a Rússia. O Stalin, por sua vez, tinha uma posição nacionalista. Ele afirmava que a revolução tinha que se consolidar primeiro na União Soviética, depois ganhar o mundo. Enfim, o Stalin não tinha muito embasamento teórico para isso,
tá? Agora, o Trotsky, sim, que ele era um intelectual, ele escrevia artigos em jornais, né, livros e tudo mais. Mas Stalin acabou se aliando com várias pessoas do Partido Comunista e acabou vencendo as disputas e ficando no poder a partir de 1925 até a sua morte. O Trotsky, por sua vez, foi expulso do Partido Comunista e expulso da Rússia. Tá? Antes de 1930, ele já estava aí sendo obrigado a sair da União Soviética. E aí fica o Stalin no poder. E aí o que a gente conclui? Que o stalinismo, o governo do Stalin, ele foi uma ditadura, né? Quer dizer, o Stalin ele implanta os planos quinquenais, a cada 5 anos tinha que dobrar a produção industrial, a produção agrícola, né? E isso foi alcançado em boa medida, né? A Rússia se tornou uma potência, só que investia-se muito mais na indústria bélica de armas, né? A Rússia vai ser um país que vai ter cedo aí a tecnologia atômica, por exemplo, tá? Investia-se muito em armas e pouco no que a população realmente precisava, né? Então, justamente isso causava bastante descontentamento, porém não era possível se manifestar, né? Não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de manifestação nem de expressão. O Stalin promoveu expurgos stalinistas. O que era isso? Perseguições a quem era contra o seu regime, a quem fazia críticas ao Partido Comunista, ao Stalin. Essas pessoas eram enviadas para campos de reeducação, que é o embrião de campos de concentração, como o nazismo fez, né? Então, muitos historiadores falam que a ideia dos campos de concentração nem foi do Hitler, né? Ele copiou do Stalin. E, ao mesmo tempo, existia uma burocracia dentro do Partido Comunista, uma parte do Partido Comunista, que gozava de privilégios perante o restante da população. Né? Essa parte que gozava de privilégios fazia festas, banquetes, com o dinheiro que era de todos. Né? Quer dizer, era uma sociedade igualitária, onde alguns eram mais iguais que outros. O stalinismo deturpou em boa parte os princípios do marxismo, tá certo? E as propostas da social-democracia que existiam antes da implantação da Revolução Russa, né? A Rússia não era uma social-democracia, ela era uma ditadura de esquerda, um regime totalitário de esquerda, muitas vezes parecido com o nazismo e fascismo, principalmente na perseguição aos opositores, na censura, né, aos meios de comunicação e no culto à personalidade. O que é o culto à personalidade? Justamente vemos aí na primeira e segunda imagens a população com imagens do Stalin, fazendo manifestações em homenagem a ele. Né? Isso é culto à personalidade. É a população ver aí o seu líder quase como que um deus, um ser perfeito que conduz a nação e que não pode ser contestado, né? E daí também erguer estátuas, se fazer feriados em homenagem ao ditador, músicas, nos filmes mesmo, que vai ser do realismo socialista, né, nesse momento, nas obras de arte, sempre há reverências ao Stalin, né? Ele é tratado basicamente como um ser superior, o grande pai da nação. Olha só ele na imagem com a criança, né? Então, o que é isso? Está protegendo as crianças, o futuro da nação, né? No entanto, depois da morte dele, foram encontradas valas coletivas, né? Pessoas enterradas sem identificação, mortas nos campos de reeducação que ele criou, né? Esses gulags que você está vendo aí. Olha só a imagem dele, se parece até com um campo de concentração mesmo, onde o povo ali ia para trabalhar, né? E trabalhar sem ganhar nada, tá? E eram maltratados, eram assassinados ali, morriam de fome, tá certo? Dizer, então, os crimes do Stalin foram denunciados depois da morte dele, em 1953. E a Rússia seguiu tendo ditadores no poder, né? Não podemos fechar os olhos para isso.
era um país em que não havia analfabetismo, não há até hoje, né, muito pouco, não havia pobreza e a miséria mais, né, mas existia a exploração dos trabalhadores e não existia a liberdade, né, liberdade de imprensa, liberdade de voto, a liberdade política, um partido só, o Partido Comunista, e ninguém podendo falar absolutamente nada do governo, tá? Então, tem esse lado bom, né, que o legado da Revolução Russa deixou, fim da desigualdade social, do analfabetismo, mas tem o lado ruim também, que é essa falta de liberdade política, tá certo? Então, a gente tem que ver aí os dois lados, né, de um evento, a gente não pode só ficar idealizando, endeusando, né, mas a gente tem que ter a nossa própria versão, né, do que a gente quer, do sistema que a gente quer para uma sociedade, certo? Então, vocês vão formar a opinião de vocês, né, a partir dessas explicações, tá certo? Bom, qualquer dúvida, comentário, estou aberta a isso, podem deixar nos comentários, podem me perguntar aí por outras mídias, né, digitais, enfim, espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula, tá bom? Se cuidem, né? E bons estudos, certo? Obrigado.